Fala, queridos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo beleza? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Natal chegando, já consigo imaginar o Papai Noel, já consigo imaginar meus presentes de Natal, se bem que eu não sou mais criança, então talvez não tenham tantos assim. Mas você pode começar a pensar no seu presente, que é a química do nosso dia a dia, a química que seu professor pode proporcionar a você. Correto? E nada melhor que a gente começar com uma matéria nova, combinado? Nova, mas ainda assim tem algumas coisas da matéria antiga. Então assim, vamos dar um passo à frente sem tirar o segundo pé de trás ali. Pode ser? Então, a última aula, galera, a gente viu sobre eletrólitos, lembra? Os caras que conseguem, em água, conduzir corrente elétrica, acender uma lâmpada e tudo mais, e já os ácidos que, ou melhor, já as substâncias que não conseguem conduzir corrente elétrica, nem sólido, nem líquido, nem água, que eram os não eletrólitos, beleza? Isso vai nos ajudar a definir algumas coisas mais para frente. Mas no momento, nessa aula, eu quero começar uma coisinha com vocês, que são as funções inorgânicas. Talvez seja uma das matérias mais, não diria trabalhosas, mas mais extensas, mais extensa, perdão, do nosso ensino de química nesse ano, beleza? Por quê? Porque ela dá um trabalhinho em relação à quantidade que tem de coisas que é legal a gente comentar desde já, para você ter um panorama geral legal. Beleza? E galera, são 4 funções inorgânicas, certo? São 4 coisas que a gente pode classificar de uma maneira diferente, que são as substâncias que são consideradas ácidas, então são os ácidos. As substâncias que são consideradas básicas, as bases. Substâncias que a gente chama de sais. Ai, senhor, então é o sal que eu tenho na cozinha? Não só ele faz parte desse grupo que são os sais, mas tem tantos outros sais. E os óxidos. Então a gente vai dividir nessas 4 características as substâncias que a gente chama de inorgânica. Professor, e as orgânicas? Mais pra frente vocês vão ver, mais ou menos pelo final do segundo colegial, então desencana delas agora. Beleza? A orgânica vai ser uma química que tem vários compostos com carbono e tudo mais, que é considerada a química do carbono. Aqui a gente não quer essa, a gente quer a química inorgânica e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma ao longo dessas aulas. Beleza? Na primeira a gente vai começar a falar sobre os ácidos, a gente vai falar sobre a definição. Então vamos começar pelos maravilhosos ácidos. Bom, vamos lá então, galera. Nada mais justo que a gente começar pelas melhores substâncias, embora sejam as mais difíceis, mas a gente vai começar pelos nossos queridos ácidos. E a gente começa os ácidos, obviamente, pela definição. Por quê? Porque a gente tem que saber o que é um ácido. Quando falam ácido pra gente, o que tem que vir na nossa cabeça? Isso é o que realmente importa. Segundo ponto, eu preciso saber identificar um ácido. Combinado? Então essas duas coisas são extremamente importantes, não só para o ácido, como para as outras substâncias também. E por isso a gente tem que saber tanto a definição quanto a identificação. A gente tem que saber o que é e a gente tem que saber como ele funciona. Que isso? Que isso? Tô gravando aqui, ô doido. Chegou. Que chegou. Vixe Maria! Ah, moleque! Olha o que acabou de chegar, o técnico do TI trouxe pra nós, nosso editor maravilhoso. Galerinha, dá uma licencinha que eu vou ter que testar o controle lá no Fifinha, já venho. Ou nós vamos jogar um Rocket League? Vamos jogar um Rocket. Um Rocket? Já venho já, pera aí, vou só testar lá. Agora sim, renovado, após dar umas surras ali no nosso querido editor Caio, voltamos aqui para a definição e agora sim que eu tô inspirado, tô só aqui, ó, felicidade, tô empolgado. Por quê, galera? Ácido. Como eu identifico um ácido? Galera, para eu poder identificar um ácido, eu sempre vou procurar o que na minha fórmula? Ó. Bonitamente, eu vou procurar um hidrogênio. Mas, professor, só um hidrogênio, professor? Não, filho. Você tem que procurar o hidrogênio. Ele tem que estar na frente da sua fórmula. A fórmula tem que começar com o hidrogênio. Olha um exemplo aqui, ó. HCl. Então o hidrogênio tem que ser o primeiro cara da fórmula. Professor, e se eu falar outro que tem hidrogênio, mas não está no começo? Não é ácido. Para eu identificar um ácido, ele tem que ter o H no começo da minha fórmula. Professor, e depois? Depois pode ter o que você quiser. Ele sendo H alguma coisa, H2 alguma coisa, H3 alguma coisa, independente desse alguma coisa, ele vai ser um ácido. Só tem uma exceção que ela vai ser um óxido, mas mais pra frente a gente vai ver, que é a água.
A água é o H2O, mas a água ela não é ácida. Combinado? H2O começa com H, mas não é ácido, é a única exceção. Lembrando que a gente está falando da química inorgânica. Beleza? Então ácido é tudo aquilo que começa com hidrogênio e termina com alguma coisa, desde que não seja a água. Combinado? Então primeira parte, que é a identificação, tá ok. Segunda parte, definição de um ácido. Galera, toda definição de alguma matéria, algum conteúdo da sua escola, alguém tem que ter estudado, tratado todo um método científico, então testado, ver se aquilo é verdade, se aquilo confere em várias situações e tudo mais. Vocês vão ver o método científico ano que vem. Então tem uma série de comprovações e alguém tem que falar assim, ó, isso é verdade, beleza? Tá provado aqui. E isso, quem trouxe pra gente é o mesmo cara que falou sobre dissociação e ionização eletrólitos que a gente viu na aula passada, que é o nosso querido Arrhenius. Arrhenius. Você que é da gringa aí, que tem uma malemolência maior para falar, é o nosso querido Arrhenius, certo? Para quem não sabe falar merda nenhuma, Arrhenius, certo? E aí você já é mais grosseiro, mas não tem problema nenhum, o importante é você lembrar o nome dele, beleza? Então, segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em água, em água. Aí, senhor, se não está em água, eu não posso considerar se ele é um ácido ou não. Eu tenho que saber se ele está em água, beleza? Se ele estiver em água, eu posso falar que ele é ácido se acontecer isso, beleza? Então, Arrhenius tem a definição muito clara que esse ácido tem que estar aquoso, aqui lá embaixo, lembra? Lá no pezinho dele, aquoso. Então, esse ácido com a água, ele libera o famoso H+. Combinado? Ó, em água libera H+, ou H3O+. Combinado? Vou olhar a minha reação química e lá no final tem que ter H+, ou H3O+. Mas, professor, são a mesma coisa. Presta atenção, filho, presta atenção. Ó, H+ é uma reação que a gente chama de simplificada, que é o ácido sendo jogado em água. Só que presta atenção que a gente não usa água como reagente. A gente coloca ela em cima da seta, certo? E aí, simplificadamente, ele separa aqui, ó. Isso é uma cisão que a gente chama de cisão heterolítica. Professor, vem ao caso? Agora não, presta atenção, ó. O cloro, ele compartilha um elétron com o hidrogênio para poder ficar no octeto com 8. O hidrogênio compartilha um elétron com o cloro para poder ficar com 2 elétrons igual ao hélio, lembra disso? E aí, na hora de quebrar essa ligação, a água vai entrar ali no meio, aqui, ó, ionização, lembra a ionização aula passada? E ela vai quebrar aqui, ó, entre o hidrogênio e o elétron que ele tinha. O hidrogênio, ele sai da história da ligação sem o elétron que ele tinha. Então, falta um elétron para ele vira o famoso H+. E o cloro, como ganhou o elétron dele, vira o Cl-, mais e menos são os íons. Por isso, chave da sua resposta para ácido é que ele em água sofre a ionização, beleza? Ionização. Ácido em água sofre ionização. Ele sofre a criação de íons. Por quê? Porque a água é responsável por separar, por quebrar essa ligação covalente que há ali, certo? De A metal com A metal. Beleza? Então ele quebra essa ligação, o cloro rouba esse elétron do hidrogênio, fica menos e o H fica mais. Isso é um exemplo só, mas sempre esse outro cara ligado ao H vai roubar o elétron dele e sempre eu vou formar o H+. Isso na reação simplificada. Professor, posso representar a água como reagente? Pode. E aí eu coloco o HCl mais água. Então eu tenho HCl puro, líquido, ligação covalente, juntinho aqui em cima, e não separado, juntinho. E a água vai começar a separar esse cara. E esse hidrogênio que vai formar, ó, aqui, vai formar o H+, esse H+, vai ser pego pela água e vai formar o H3O+. Por quê? H2O mais um hidrogênio positivo, esse H entra aqui e vira H3. E o positivo vai trazer aqui uma falta de elétron, beleza? Então eu tenho o H3O+. Essa é a reação de ionização que a gente chama de ionização completa, beleza? Escrito com o H3O+. Fechado? E perceba que o Cl, ele continua aqui, ó, menos, Cl menos porque ele roubou o elétron do H. Essa parte aqui não muda. Combinado? Então a gente tem que saber identificação e definição de ácidos e saber fazer a
ionização. Lembra que isso aqui é ionização igual a gente viu que acontece em eletrólitos. Uma ligação covalente que se quebra e cria íons a partir da água. Combinado? Por hoje é isso, galera. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Um beijo no seu coração, se cuida do calor, beba água, seja hidratado. Fui!